pegar o link para todo mundo. Você já mandou para mim também? A nossa missão é transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso. A construtora MacLucer trouxe para Cajamar o empreendimento Vista Bela, localizado no bairro de Jordanésia, em um dos pontos mais altos da cidade. O Vista Bela Cajamar tem uma vista privilegiada. Mas você sabe o que é privilégio de verdade? O preço. Temos unidades a partir de 159 mil. Com certeza é o menor preço com a melhor qualidade da região. São apartamentos de 2 dormitórios com varanda, divididos em 4 plantas que variam de 49 a 53 metros quadrados, com os espaços muito bem divididos. O Vista Bela Cajamar possui infraestrutura de lazer completa, tudo pensado para que você e sua família possam viver com total conforto e qualidade de vida. Área para relaxar, praticar esportes e se exercitar. Áreas para curtir momentos únicos com as pessoas que realmente importam. Quer conhecer o único Minha Casa Minha Vida Premium da região? Então venha visitar o decorado. Ele está lindo e tenho certeza que você vai se encantar. Vista Bela Cajamar, o melhor custo-benefício para você. Meu nome é Edson Façanha, da Contabilidade Façanha. Estamos no mercado há 27 anos, aqui no bairro do Polvilho. Trabalhamos com todos os segmentos, tais como indústria, comércio e prestação de serviço. A Contabilidade Façanha tem mais de 27 anos no mercado e tem como objetivo principal buscar a evolução e melhoria contínua dos nossos serviços. Usamos a mais avançada tecnologia da informação para integrar, agilizar e gerar resultados, além da busca pela completa satisfação dos nossos clientes, visando agregar valores com relação ao custo-benefício, sempre com eficiência, ética e transparência, assessorando nossos clientes nas tomadas de decisões. Agora também temos um novo produto que é o BPO, ou seja, a prestação de serviços na parte financeira, dentro de cada empresa do cliente ou aqui mesmo no escritório. Contabilidade Façanha, a melhor gestão para o seu patrimônio. Cajamar tem novidade. Eu sou a Adriana, esteticista, massoterapeuta holística. Sou a Delma Silva, design de sobrancelha, micropigmentadora e depiladora aqui do Estúdio A. Estamos sempre se aperfeiçoando para trazer o melhor para vocês. E agora com a super novidade, micropigmentação labial. Estou aqui no Estúdio A oferecendo para você um bem-estar, promovendo o empoderamento do seu estilo de vida com os procedimentos corporais e faciais, para que você possa se sentir bem consigo mesma. Quer nos conhecer e ter a experiências de nossos procedimentos de terapias alternativas e micropigmentação, estamos localizados na Avenida Arujá, 329, Colina Maria Luísa. Viviane Brigato, estética avançada, e essa aqui dá resultado, hein? Hoje viemos aqui conhecer um pouquinho dos procedimentos que tem aqui na Viviane Brigato. Tem procedimentos faciais e procedimentos corporais, e ela vai explicar pra vocês tudo que tem aqui na estética. Oi pessoal, sou Viviane Brigato, esteticista e cosmetóloga. E aqui no nosso espaço, na nossa clínica, o diferencial é que nós temos profissionais altamente qualificados e especializados.
Nosso diferencial é que nós sempre aplicamos uma avaliação para aplicar procedimentos personalizados de acordo com a necessidade de cada pessoa. E na estética facial, a gente tem a limpeza de pele biofotônica, que as clientes gostam muito. É uma limpeza de pele super diferenciada, que a gente aplica lasers e LEDs, conforme a necessidade de cada pele. Botox, preenchimentos, tratamento para estrias, emagrecimento, aplicação de enzimas e muito mais. Então você aí que está procurando uma clínica que realmente te dê resultados, vem aqui para Viviane Brigato, que fica na Avenida das Palmeiras, número 437, no Portal dos IPs. Boa noite, pessoal de casa. Estamos mais uma vez aqui no programa Psicologia Explica, aqui na Top TV Onde Cajamar. Sejam todos bem-vindos à nossa live dessa noite. Mais uma vez, curte a nossa live, compartilhe a nossa live. É um prazer ter cada um de vocês aqui. Hoje a noite está mais que especial, temos convidado, aí um convidado que pra gente é bem especial e vai ser para vocês também, eu tenho certeza. Ele traz muita inovação, conhecimento aí na área de psicologia para nós. Vou dar um tempinho para você compartilhar a nossa live, para você curtir, mandar para aquela pessoa que você sabe que é ansiosa. Você conhece alguém que é ansioso, ansiosa? Você se sente muito ansioso? Ou tem pessoas que falam assim, eu sou a ansiedade em pessoa. Se você é essa pessoa, se você se sente ansioso, esse programa é para você hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a ansiedade, quais são os sintomas, quais são os tratamentos, quais as alternativas que a gente tem para controlar essa doença que muitas vezes nos rouba aí a qualidade de vida. E não estou sozinha no programa de hoje, estou com a minha amiga Letícia Goulart. Seja bem-vinda, Letícia. Oi, Fátima. Oi, pessoal. Boa noite para vocês. Estamos aqui novamente no nosso programa. Hoje vamos falar de um assunto que é saúde pública, né? Visto que o Brasil é o país mais ansioso que existe, né? Nós somos hoje 9,3% da nossa população está num estado de ansiedade, né, constante. Então, acredito que vai servir aí de conhecimento para muita gente hoje esse programa, viu? Exatamente. Conhecimento, por quê? Quando você começa a entender o que você está sentindo, as coisas, né? Os sintomas que você tem, o tratamento fica muito mais fácil. E a ansiedade é uma doença, como a Letícia falou, que está crescendo bastante no Brasil. O Brasil se destaca, né, nesse requisito. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, cuidar de como a gente se sente e tentar diminuir esses números, né? Então, para você que se sente muito ansioso, para você que é muito ansiosa, trouxemos nessa noite o nosso mestre professor, Guga Menga, para falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Boa noite, Guga Menga. Boa noite, Fátima. Boa noite, Letícia. Boa noite para você que está aí assistindo. Quero agradecer o convite. É de fato um prazer não só estar aqui, mas principalmente falar sobre esse tema que está presente na vida de tanta gente e de nós psicólogos. É uma demanda grande, cada vez mais crescente, então sempre bom a gente poder falar daquilo que a gente conhece e do que tem de melhor para tratar e para resolver aí as demandas de ansiedade. E é uma doença que a gente percebe que aparece bastante no consultório. É uma doença que muitas pessoas, quer dizer, vou até falar a verdade, falar assim, tem pessoas que acham que têm ansiedade, mas nem têm certeza, mas se caracterizam, né, como sendo ansiosos, isso é até perigoso. E a ansiedade é uma doença que ela pode trazer, como eu falei, prejuízos para a sua qualidade de vida e pode te incapacitar para realizar os seus projetos. Então hoje o tema ansiedade é para você, então fique ligadinho, compartilhe a nossa live.
curte nossa live de hoje, porque o assunto aí é bem importante. Saúde pública, como disse a Letícia, né? Então, para a gente começar o tema de hoje, vamos começar do começo, eu acho muito interessante, né? Guga, fala um pouquinho pra gente o que é ansiedade. As pessoas às vezes acham que tem, né? Mas quando a gente fala ansiedade, o que significa? O que é ansiedade? Bom, então a gente pode caracterizar a ansiedade como um estado do organismo, né? Uma forma de estar relacionado a diversas estruturas do organismo. Então é um estado mental, é um estado emocional, é um estado fisiológico. E aí é bom a gente separar um pouco o conceito em ansiedade saudável, em ansiedade que faz parte da natureza humana, até como um mecanismo de defesa mesmo, né? E a ansiedade que gera prejuízo, né? Dentro das configurações disfuncionais. Então, como eu falei, esses sistemas todos, fisiológico, mental, psicológico, eles estão todos unificados, né? O ser humano é uma coisa só e essa integralidade faz com que, muitas vezes, uma oscilação de pensamento, ou seja, quando eu antecipo algum evento, principalmente um evento ameaçador ou situações ameaçadoras, não encontro em mim mesmo recurso, alternativa para poder enfrentar, então o meu organismo começa a se defender dessa possibilidade ameaçadora. De que forma? Muitas vezes querendo antecipar o evento para tentar resolver. E aí acelera batimentos cardíacos, desregula todo o sistema circulatório, sistema digestivo, sistema intestinal. Gera uma série de emoções como desamparo, incapacidade, medo. Então, é um conjunto de características que, inicialmente, deveria servir para nos proteger, né? Porque, por exemplo, se eu sei que existe um buraco na rua que eu vou passar, eu, antes de passar por esse buraco, eu antecipo essa ameaça, encontro em mim alternativas e desvio desse buraco. Então, a ansiedade como um mecanismo mental, emocional e fisiológico que me protege. Agora, quando eu faço isso de forma excessiva ou quando eu não consigo encontrar recursos em mim mesmo, eu passo a ter o organismo disfuncional. E aí eu posso ter sensações horríveis, e esse é o relato da grande maioria das pessoas que de fato tem um diagnóstico de ansiedade como doença, né? Como aí um conjunto de sintomas que incapacitam e limitam, como vocês já falaram aqui. Nossa, gente, olha só que interessante. Então, tem um pouquinho de ansiedade... É normal quando tem um evento, alguma coisa para acontecer. Algo novo, né? Adaptativo, alguma coisa Isso, na verdade é normal, é natural, é comum. E isso é um ponto que é importante a gente refletir bastante, porque como o tema ele se difundiu bastante nos últimos tempos, muita gente experiencia o sintoma e acaba já se rotulando, como você falou, e já tentando um diagnóstico e já saindo para dar conta de uma coisa que pode ser gerenciada de uma forma tranquila. Por isso que há uma grande importância no sistema de diagnóstico e avaliação. Esse é o ponto principal para que a gente possa entender de fato qual é a intervenção, é uma doença no caso daquele organismo ou não, né? Então esse é um ponto sempre importante para a gente poder fazer essa separação. E normalmente quem faz isso são profissionais. Por isso que a recomendação principal é vá buscar um profissional. Apesar das informações chegarem por todas as vias, é sempre importante a gente buscar um profissional. E é engraçado, né? Acho que a Fátima vai lembrar dessa fase, talvez você também, né? Imagino que também. Mas quando a gente está na faculdade, gente, a gente abre o diagnóstico, o manual diagnóstico, né, de transtornos mentais, DSM, a gente olha e a gente fala, nossa, esse eu tenho. Ixi, esse aqui eu tenho também. Nossa, esse aqui também tenho, né? Porque é fácil. Se não tem, eu tive. É fácil a gente olhar coisas que são muito próximas de nós, né? Que nós nos identificamos com sentimentos, com sensações, né? Então é fácil a gente olhar para algo que está escrito e tentar se autodiagnosticar, né? Mas o que, na verdade, vai trazer esse diagnóstico são intensidades, o quanto compromete a sua vida. E a ansiedade é um transtorno, na verdade, né? Tem vários transtornos, mas são transtornos que você tem a capacidade de mensurar a intensidade, né? Então, também... Às vezes a pessoa lê algo muito assustador na internet, né? E aí fala, meu Deus! Né? E, obviamente, não preciso dizer que preocupação e medo gera ansiedade, né? Então, assim... E aumenta os sintomas, potencializa os sintomas, né? E também tem a parte da depressão, né? Que vem junto muitas vezes, né? Não é uma regra, mas existe essa possibilidade de comorbidade, né? Então, essa possibilidade da pessoa estar deprimida, estar num processo depressivo e criar para si um processo ansioso, porque quer sair daquela situação, etc. e tal. E também ao contrário, né? Eu começo com uma ansiedade, isso me incapacita tanto, que eu entro num processo depressivo. Então, realmente não tentem fazer isso
no Google, né? Porque não vai dar. É muito mais complexo, né? E talvez perigoso, porque a partir do momento que você escolhe estratégias para resolver uma coisa que você ainda não desenvolveu, ou que não está no teu organismo, é como tomar um remédio sem precisar dele. É como iniciar uma prática sendo que você não necessita ou não está preparado para essa prática, né? Então, acho que reunir conhecimento é a porta para que a gente possa entrar num lugar muito mais seguro, de sustentabilidade, de resolução mesmo, e aí, quem sabe, começar a diminuir os índices, porque é muito assustador, né, esses dados todos estatísticos, e, na verdade, eles estão crescendo, né? Eles são dados crescentes. Dá até para fazer uma reflexão do porquê que, apesar da evolução da ciência, a evolução da medicina, da indústria farmacêutica, os dados de ansiedade não diminuem, né? Existe, possivelmente, toda uma condição de estilo de vida que está por detrás dessa dinâmica assustadora. Mas quem sabe, com conhecimento, fazendo o conhecimento chegar, como o programa de vocês, né, a gente consiga fazer aí com que os números diminuam. E sabe por quê? Falando disso, eu fico pensando, né? Tem pessoas que chegam pra gente e falam assim, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. E você disse uma coisa interessante, a ansiedade é um estado. Não é uma personalidade, né? Assim, existe uma pequena minoria dentro de todos os diagnósticos de ansiedade que o indivíduo tem uma manifestação ansiosa em função de um traço de personalidade. Então, o traço de personalidade ansioso, ele, de fato, se apresenta muito mais como algo permanente, duradouro ao longo da vida do indivíduo. Mas, na estatística toda, ele é pequeno comparado aos estados ansiosos. Então, a grande maioria das pessoas vivencia um estado ansioso. Ou seja, ela, por um período de tempo, em função de intercorrências ambientais e de modelo de educação e de criação, ela produz aquele estado variante, que é oscilante, mas que perturba da mesma forma, né? Assim. Então tem um componente ali de personalidade em algumas pessoas. A grande maioria, a manifestação, ela vem por um estado mesmo. E é por isso que a gente sabe que existe resolução, né? E assim, a urgência é de trazer o conhecimento para que as pessoas busquem o conhecimento, a informação no lugar adequado, com pessoas adequadas, para poder fazer a resolução disso. Gente, ó, então fica a dica aí. Então, se você percebe qualquer tipo de sintoma, ou alguém diz para você, nossa, como você está ansioso, ou você sentiu alguma alteração, cuidado com as pesquisas do Google. Porque, às vezes, a pessoa coloca lá a experiência dela, e nós somos seres únicos. Então, às vezes não sempre, né? É necessário que você procure um profissional para ter um diagnóstico mais certo, mais coerente, e o tratamento proposto também de acordo com a sua realidade. Então, muito cuidado com as pesquisas aí de internet, viu? Queria dar uma boa noite aqui para o pessoal que está assistindo a gente nesta quarta-feira. Dandan Alves, beijos para você. Thales Augusto, um beijo grande. Heloísa Viana dizendo, ai, meu professor querido, e um coração. Oi, Elo. Masatoshi, muito obrigada. Ele diz, esse programa é top. Rosana Menga aqui com a gente também. Grazi Cola Santo assistindo a gente. Luiz Carlos, boa noite, Luiz. Edivaldo também está assistindo a gente. Débora, obrigada aí, gente, pelo apoio ao nosso programa, que hoje está com um tema que a gente não pode deixar de falar, né? É muito importante esse tema, né? Mas, Guga, me fala uma coisa. A gente consegue controlar essa ansiedade? Olha, essa é uma pergunta sensacional, Fátima, porque assim, houve uma época, e como a ciência está em processo evolutivo, ela também vai desmistificando próprios conceitos que ela, de algum momento, a partir de algum recurso, ela definiu. A gente utilizou durante muito tempo a palavra controle. O que acontece é que, como a ansiedade ela tem o componente funcional, a gente, na verdade, precisa gerenciar os sintomas. Então, hoje em dia, a gente está substituindo a palavra controle e é mais assertivo e adequado falar em gerenciamento de sintoma. Porque a ideia, inclusive, é que o sujeito assuma para si mesmo a habilidade de administrar os seus sintomas, para que ele possa se manter bem e para que ele possa se manter utilizando o seu recurso de ansiedade para o seu próprio benefício e não contra o seu próprio organismo. Então, por isso que há essa adequação. Assim, não é errado dizer controle de ansiedade, mas mais assertivo e adequado a gente utilizar a palavra gerenciamento, administração da ansiedade. Controle sugere um pouco que a gente quer evitar, né, passar por esse processo. E, na verdade, é um processo que você tem que aprender a passar por ele, né? Então, acho que realmente gerenciar... E até porque a ansiedade faz parte do ser humano, né? Talvez, quando você fala controlar, você quer inibir algo que é natural, que precisa ter um equilíbrio, mas que é natural você sentir. E quais são os sintomas que
que a pessoa pode identificar como sendo um quadro ansioso, já que existe também vou falar somatização, né? A população somatiza muita coisa porque vê alguém falando, às vezes a mídia expõe algum caso, fica, olha, me sinto assim também. Mas quais são os sintomas que a gente precisa avaliar para saber se tem ou não ansiedade, para buscar um profissional, alguma coisa assim? Muito bem. Primeiro, você que está aí vendo de casa aí, tem que pensar que, na verdade, a gente tem um conjunto muito amplo de sintomas. Por isso que há normalmente uma identificação da grande maioria das pessoas e fala assim, eu tenho isso. Porque a gente tem uma pluralidade sintomática e não necessariamente o teu sintoma se refere a um quadro de ansiedade. Ele pode estar associado a alguma outra variação, algum outro processo disfuncional. Mas a gente sabe que existe uma prevalência de sintomas. Então, a grande maioria das pessoas experiencia sintomas parecidos, mesmo existindo uma pluralidade. Então, assim, primeiro sintoma, a primeira coisa que normalmente acontece com as pessoas é um processo de hiperagitação mental. Então, o organismo ele entra nesse processo de oscilação de uma forma muito rápida e entra-se num ciclo rápido de hiperagitação, o que vai gerar a partir daí insônia, dificuldade de ter foco, dificuldade de concentração, às vezes alguma afetação de memória, preocupação, né? Estresse mental, então, conjunto de sintomas relacionados à hiperagitação mental. Um segundo eixo que também acontece aí é o processo da hiperagitação fisiológica, porque corpo, mente, é tudo junto. Então, se a minha mente ela fica buscando informações de eventos do futuro, o meu corpo ele acompanha. Então, a hiperagitação fisiológica ela pode gerar taquicardia, sudorese, né, que é muito suor mesmo não estando calor ou não estando numa temperatura que geraria suor. Ela vai gerar a sensação de frio no estômago, ela pode gerar tremedeira, o indivíduo pode ter formigamento. Então, uma série de sintomas relacionados à hiperagitação fisiológica, né? Vontade de ir ao banheiro, prisão de ventre, dor de barriga. Então, tem ali um conjunto de sintomas. Falta de ar, porque o indivíduo ele vai tentar dar conta desse sintoma, então ele corre risco de hiperventilar. Ataque cardíaco vai fazer com que ele tenha que acompanhar a sua respiração. Então, tem uma série de conjuntos. E um terceiro eixo que é sempre importante falar é que, assim, existe um processo na estrutura cognitiva do sujeito que é, quando ele antecipa uma ameaça e ele não encontra uma solução, ou ele não fica confortável com essa ameaça, como quem pensa assim, tudo bem, se acontecer eu lido, ou eu tenho condição, eu sou empoderado o suficiente para enfrentar isso caso isso aconteça, isso indica que ele tem uma visão diminuída de si mesmo. O que é comum, porque a gente não está pronto para lidar com tudo, né? Mas se eu tenho uma visão diminuída do meu próprio organismo e isso foi, de repente, incentivado socialmente por vivências que eu tive, por processos, né? Por uma sociedade muitas vezes opressora. Isso vai fazer com que eu, por mais que eu tente gerenciar todo esse processo fisiológico, eu não acredito em mim mesmo. Então, isso vai criar uma série de outros sintomas. Tristeza, abre precedentes, como a Letícia falou, para quadros depressivos, desânimo, desmotivação, desesperança. Então, pode ser um conjunto de coisas aí, né? Por isso que a ansiedade ela tem, na verdade, categorias relacionadas a transtornos com sintomatologia específica, porque existe uma variação de tudo isso. Às vezes o sintoma interfere nas habilidades de trabalho do sujeito, então a gente pode ter uma classificação relacionada a uma ansiedade em local de trabalho. Às vezes interfere na alimentação do sujeito, então ele pode ter aí a comorbidade de um transtorno alimentar. Isso vai interferir, como eu falei, no sono, na concentração, nas atividades sexuais do sujeito. Então, é um conjunto grande de coisas. Por isso que a grande questão é como se fazer uma avaliação adequada e de que forma que a gente pode diagnosticar esse sujeito, porque tudo que vem depois depende de uma boa avaliação. Até para designar qual vai ser o tratamento desse, né? Porque dentro da ansiedade, até a Letícia falou, existe outros transtornos que vão ramificando, assim, né? Então, a fobia social, às vezes o ataque de pânico, que as pessoas falam bastante, eu tive ataque de pânico. E como que é feito esse diagnóstico? Beleza. Eu vou aproveitar aqui e falar um pouquinho sobre um local que vai inaugurar aqui na região, e eu acho que faz todo sentido a gente falar disso nesse momento, né? Que é um instituto específico para a condução de processos de ansiedade e estresse, porque quando a gente idealizou esse local, que chama-se Instituto Inspirae, quem quiser seguir aí é o @instituto.inspirae.
A gente fez uma série de pesquisas a respeito de protocolos modernos e existentes para que a gente possa fazer a avaliação da melhor forma possível. E existem modelos de avaliação integrativa, porque, na verdade, como vocês viram, né, na fala dos sintomas, a gente pode ter processos ansiosos que interferem em determinadas facetas da minha vida e eu nem entendi que aquilo é uma dinâmica ansiosa, né? Então eu estou indo lá no médico várias vezes, ou eu estou indo buscar alternativas e não está solucionando. Talvez eu só estou fazendo uma remissão de sintoma, como, por exemplo, manchas na pele, né? Então tem muita gente que tem manchinha de roxo. E aí vai buscar alternativas em dermatologista, o que é sempre bom a gente ir buscando, mas na verdade o que acontece o indivíduo tem uma hiperagitação fisiológica, então ele tem uma circulação em defasagem, né, não adequada, e aí ele, de forma desatenta, ele acaba muitas vezes batendo nas coisas, não percebendo, e tudo isso pode estar atrelado a um processo ansioso. Então uma avaliação integrativa, que é o que o Instituto faz, ela prevê que você precise pelo menos de um olhar ali que vai durar em torno de 1 hora, 1h30, 2 horas de investigação, de rotina, de estilo de vida, de modelo parental, modelo familiar, estrutura de alimentação, testes psicológicos padronizados para identificar agitação mental, agitação fisiológica, visão diminuída, como eu falei, né? E aí olha o tamanho de olhar que você precisa ter para isso. E essa é uma avaliação composta por diversos profissionais. Porque existe conhecimento, por exemplo, que a nutrição tem e que a gente precisa dessa informação para identificar que esse indivíduo tem um processo ansioso que se apresenta na alimentação dele, né? Então, esse modelo de diagnóstico, inclusive, é um modelo americano, que dá muita ênfase realmente para esse processo, porque dali a gente consegue criar um plano particular, padronizado de tratamento para esse indivíduo. Então o Instituto ele cuidou muito desse processo, então quem tiver interesse é só tirar dúvida, manda pergunta aqui, né, no programa para a gente poder responder talvez de forma mais específica, mas respondendo a tua pergunta, a avaliação precisa ser integrativa. E é muito legal, né? Porque essa avaliação integrativa é o que possibilita que você trabalhe de forma mais assertiva o transtorno, né? Porque muitas vezes a gente faz avaliações, né? A gente trata pessoas no consultório, mas a gente, obviamente, não tem esse aparato de ferramentas, porque a gente trata isso dentro de outros contextos, né? E aí acaba não tendo esse olhar só para a ansiedade, né? A gente acaba tendo um olhar mais amplo. E aí quando a gente fala de focar só na ansiedade para, entre aspas, né, livrar a pessoa desse sofrimento, então a gente consegue ter aí, como no Inspirai, né, um plano de tratamento idealizado para livrar essa pessoa da ansiedade, o que é muito legal, porque às vezes a pessoa está em sofrimento muito intenso por causa da ansiedade. E o nosso consultório, né, Fátima, ele vai ser mais investigativo, vai demorar muito mais para retirar a pessoa desse processo ansioso, né? Então, é muito bacana que haja também essa opção de vamos fazer isso mais pontual, mais forte, mais focado. Né? E até já falando um pouquinho de tratamento, assim, é evidente que os processos psicoterapêuticos, né, eles são eixos ali fundamentais desse processo. E acho que vocês também têm essa experiência na clínica, né? Quem trabalha com psicologia clínica sabe que os índices crescem e quando as pessoas chegam, você sabe que em algum momento ele precisa de outras alternativas, a não ser do processo psicoterapêutico, para fazer essa remissão. E aí existe uma grande dificuldade, que é o que a gente tenta solucionar diante do Instituto, né? Que é quando você indica para o cliente ou quando você sugere para que ele busque outras alternativas, isso encarece o processo, porque às vezes ele precisa fazer um tipo de atividade física específica, ou ele precisa acessar um tipo de medicamento ou um profissional de uma outra área. E muitas vezes isso fica solto, porque você não tem uma comunicação direta com esse profissional, o cliente não sabe muitas vezes discriminar as melhores intervenções possíveis, né? Então, quando a gente fala em tratamento, a gente também fala num olhar multidisciplinar. Porque cada caso é um caso e mais do que isso, muitas vezes a manifestação, como eu disse, ela é muito variada. E aí você busca alternativa com uma coisa, mas a outra fica pendendo e aí o indivíduo desmotiva porque ele não vê o processo tendo remissão total. Então tem que fazer todo um olhar de tratamento também multidisciplinar. E também a parte logística, né? Acho que atrapalha muito, porque muitas vezes, né, Fátima, a gente indica, né, o paciente para um outro lugar,
Aí esse paciente não consegue vaga nesse lugar, daí a gente fica 15 dias, né, ali amarrado, esperando uma avaliação daquele outro lugar, né? Então é legal que o Instituto traga essa questão de logística muito enxuta, né? A pessoa vai lá e já faz tudo que ela precisa no mesmo lugar, fica muito mais fácil, né? Eu sinceramente, eu gosto muito desse modelo de atendimento, né, multidisciplinar. Trabalho com isso no hospital e os grupos de obesidade que eu faço geralmente tem equipe multidisciplinar, porque é muito mais fácil. E esse contato também com o outro profissional. A ansiedade tem muita relação, às vezes, com a alimentação, né? Então, ali a nutricionista junto com você, né, tentando esquematizar ali uma linha de tratamento é bem legal. Se você ficou curioso sobre o Instituto Inspirai, né? Nós da Top TV On colocamos nos stores lá o link, tá bom? Só clicar lá e você já consegue acessar também a página, tá bom? Para você conhecer um pouco mais aí do trabalho do Instituto. E também já está aqui, ó, tá na telinha, tá bom? É isso aí. Instituto.inspirai. Comentários aqui. E tem também o Instagram do Guga, tá bom? Tiver dúvida, ficou curioso, quer saber onde vai ser? É Jundiaí? Jundiaí. O lugar físico do Instituto é Jundiaí, mas ele atua em toda a região. Aí, gente, ó, pertinho pra gente que estamos aqui de Cajamar. Então, se está com dúvida, entra, né, no Instagram, manda lá a sua pergunta, manda lá, participa, né? Tira suas dúvidas, porque isso pode ajudar muitas pessoas, né? A ansiedade, como a gente falou, é uma doença incapacitante muitas vezes, né? Eu quero dar um intervalinho agora nesse tema ansiedade. A gente vai colocar um vídeo no ar, porque estamos lançando uma promoção, não é promoção, na verdade a gente está fazendo uma ação social. A Aba Concept, que é uma eu ia falar clínica, mania de clínica, um salão de cabeleireiro aqui de Cajamar, lá no Polvilho, na verdade, lá no Portal. Eles estão com um movimento muito legal. Aproveitando o mês de março, que é o dia, que é comemoração ao Dia da Mulher, né? Eles vão oferecer uma transformação para uma mulher de baixa renda. Então, se você é mulher, tá com a autoestima mais ou menos, né? É de baixa renda, né? Não consegue pagar um corte legal, uma coloração, enfim, tá difícil a situação, né? Quer fazer a unha, colocar aquela unha em gel, que é bonito, né? Mas não tem condição, é para você. Então, eles estão oferecendo uma transformação, né? O ABA, ele já tem essa missão, né? Essa visão de proporcionar a melhora da autoestima de suas clientes. Então, eu fiz um vídeo junto com o Gandhi, eu pedi para o Wagner soltar, explicando um pouquinho como vai funcionar, tá bom? Oi pessoal, Fátima Batista falando com vocês. Hoje estou passando aqui para dar uma dica para vocês muito importante. O mês de março nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E a Aba Concept está conosco nesse mês com uma promoção bem importante para vocês. Então, você mulher que está com a autoestima baixa, está se sentindo bonita, né? Estão oferecendo para vocês um dia de transformação. Então, todas as interessadas, é só entrar aí nas redes sociais da Aba Concept e deixar os seus dados, contar a sua história, que você pode ganhar um dia de transformação. Então, o nosso amigo Gandhi, né, meu cabeleireiro, olha o que ele fez no meu cabelo hoje, né? Ele vai triviar vocês aí com o cabelo. A gente conseguiu pessoas para ajudar aí na parte de maquiagem, estética, unha. Então, é uma oportunidade muito grande para você, mulher, que não tem condição, às vezes, de ir no salão, mas quer também melhorar a sua autoestima. Conto com vocês, é só acessar ou a minha página ou a página da Aba, coloca lá a sua história, coloca o seu nome que a gente entra em contato. Beijo. Vocês. Então, gente, ó, vocês viram aí o nosso vídeo, né? A gente vai colocar na nossa rede social também esse vídeo. Então, você, mulher de baixa renda, que quer viver uma transformação, entre em contato. Pode entrar em contato aqui no Instagram da Top TV On, no meu Instagram, @Fátima Batista, ou da Aba também, tá bom? Aba Concept. Os dados estão aí na telinha de vocês. Tem o telefone de contato deles. Qual que é a regra? Você precisa mandar uma foto ou um vídeo, né, para eles verem a sua imagem, e você vai contar um pouquinho a sua história. Você pode escrever ou no vídeo descrever aí sua história, tá bom? Contar o porquê que você merece ter essa transformação. E aí eles vão entrar em contato com vocês. A premiação vai ser agora no final do mês de março, tá? Então tem um mês aí para você preparar a sua história bem bonita e mandar lá para eles, ou então nas nossas redes sociais, tá bom? Voltando aí ao nosso tema, ansiedade. Eu fiquei ansiosa agora, gente. Imagina que legal. Eu queria ganhar uma transformação também, seria bem legal, né? Colocar um em gel.
É da hora, cara. Desse tamanho. Então, mas eu não tenho, na verdade, eu não tenho habilidade pra ter um em gel. Me arranharia inteira, né? Dá certo. Deixa pra lá. Gente, vamos lá então. Falando um pouquinho de ansiedade, o Guga falou bastante coisa pra gente já, da importância do diagnóstico, dos sintomas. E eu queria saber agora, qual que é o melhor tratamento, então, pra ansiedade? Existe esse melhor tratamento? O que você orienta? Sem dúvida nenhuma, existe melhores e piores tratamentos, né? Via de regra, o melhor tratamento é aquele que foi estruturado e montado para você. Então, para o teu conjunto de sintomas, personalizado, né? E, como eu disse, multidisciplinar. Então, eu vou falar para vocês um pouco de um rol de terapias ou de alternativas que, dependendo do caso, as combinações variam, né? Entre uma coisa e outra, 3 alternativas, 2 alternativas e tal. Essa, inclusive, é a proposta do Instituto, né? Ter um tratamento personalizado, onde a pessoa encontra ali mesmo todas as alternativas possíveis. E são elas, né? Então, a gente falou um pouco da psicoterapia, e aí com conceitos, né, da psicoterapia clínica mesmo, mas também na alternativa grupal. Então, grupos de apoio são sempre fundamentais, a troca de experiência, né, o processo social ajuda muito. Uma compreensão psiquiátrica, porque a gente tem muitas vezes a necessidade de fazer uma análise medicamentosa ou de intervenção médica, né, em quadros aí de ansiedade, principalmente em altas intensidades ou crônico, né, que duram aí bastante tempo. Então a gente tem essa necessidade de um olhar. A gente tem a necessidade de ter profissionais da área da farmácia, e isso é muito interessante falar, porque no Instituto a gente tem inclusive a parceria com a doutora Verônica Soares, que é uma farmacêutica de nome de Jundiaí região, viaja o Brasil inteiro, porque existe na farmácia uma área chamada atenção farmacêutica, porque muitas vezes aquele medicamento específico para ansiedade, ele pode ter uma interação com outros tipos de química do seu organismo, então essa avaliação também é fundamental. Nutrição, a gente falou também, né, a importância de uma avaliação nutricional e de um acompanhamento nutricional, também extremamente importante. A fonoaudiologia. O que acontece na fonoaudiologia? Boa parte dos sintomas ansiosos, eles podem ser tratados e pode haver uma remissão em estratégias de reabilitação. Lá no Instituto a gente conta com a doutora Letícia Beleze, que faz um trabalho essencial de manutenção e de remissão de sintoma de tontura. Porque muita gente que tem ansiedade experiencia vertigem, tontura, enjoo, e às vezes uma reabilitação vestibular ela resolve isso, né? Então a fonoaudiologia está sempre junto desse processo aí. A gente tem algumas práticas, né, que são utilizadas, como a yoga, que já foi testado aí de forma milenar, e cada vez mais o Ocidente está trazendo aí essa importância de se trabalhar essa estratégia. Então, lá no Instituto a gente conta com a Ana Pascoal, que é uma excelente professora de yoga, e acompanha, na verdade, os alunos não só de forma ampla, geral, mas também específico com sintomas de ansiedade. Isso também é muito legal. A gente trabalha com a arte-terapia, porque algumas práticas ligadas à arte e à expressão, elas também ajudam nesse processo de foco, de concentração, de manutenção emocional. Então, você ter um olhar de arte-terapia faz todo sentido, né? A gente tem um braço do Instituto que é um apoio de olhar infantil, então para processos de ansiosos para crianças, porque existe, né? Essa não é uma mazela somente do adulto, cada vez mais as crianças estão manifestando sintomatologia ansiosa, de hiperagitação, de processos de hiperatividade, né? Então quem cuida disso lá no Instituto é o Thales, né? O profissional da psicologia, o Thales Augusto. O Thales que veio aqui, inclusive, no programa. É ele mesmo, é ele mesmo, faz um trabalho aí com psicoterapia infantil. Eu não vou falar o nome de todo mundo, obviamente, mas falando um pouco dessas áreas. A gente tem apoio de áreas de medicina alternativa, então cromoterapia, aromoterapia, fitoterapia, que também são estratégias, porque nem sempre você precisa de uma intervenção invasiva, de uma intervenção radical, né? Então você pode encontrar recursos aí. A gente tem algumas práticas mais modernas, né? Não que essas não sejam, mas que está sendo falado agora na contemporaneidade, vem sendo trazida aí pela neuropsicologia. A gente tem práticas de mindfulness, de meditação, que é extremamente essencial para a gente desenvolver habilidade para resolver os problemas de hiperagitação mental, hoje no mundo de tecnologia, né? Então a gente tem essa alternativa. E a gente tem algumas alternativas tecnológicas.
O que é muito legal poder falar disso e trazer isso para vocês, porque a tecnologia não está sendo apenas um prejuízo para os processos ansiosos, né? Então a gente tem também benefícios do avanço tecnológico. Dentre eles, a gente tem a realidade virtual como sendo um grande diferencial no tratamento de fobias específicas, como medo de altura, medo de animais, medo de lugar fechado, né? Pânico desses contextos. E a gente também tem estratégias de biofeedback e de neurofeedback, que são ferramentas extremamente modernas. E aí, dependendo do caso, você vai ter ali uma avaliação para poder usar e para você ser aplicado algum desses tipos de tratamento, né? Então há uma composição, é como se fosse um cardápio e que para o teu caso vai ser selecionado ali uma coisa específica ou outra. Nossa, gente, quanta Bastante coisa, né? Viu? Falei muito. A gente ficou até com a boca aberta aqui olhando pra ele falando, né? Eu tô apaixonada pelo biofeedback, então... Tem bastante pergunta aí. Alguém perguntou sobre se tem cura. Existe? A gente pode afirmar que a ansiedade tem cura? Não e sim. Na verdade, assim, a cura ela é uma definição que faz com que a gente entenda que curar alguma coisa é reestabelecer o organismo para aquele lugar de origem antes da manifestação. E, na verdade, nem é interessante que isso aconteça, porque o processo de ansiedade, mesmo que seja um transtorno, mesmo que você tenha toda uma disfunção, um desequilíbrio, ele, de alguma forma, né, pela concepção psicossomática, você precisa dessa experiência, né? Então, o organismo está manifestando isso porque, de alguma forma, há alguma dinâmica da sua vida, do teu organismo, que precisa ser modificada. Então a ideia é modificar o teu organismo mesmo, mas você pode, na verdade, ter algo que é melhor do que a cura, né? Que é ter o desenvolvimento do seu organismo a partir disso. Agora, em termos de remissão de sintoma, ou seja, não sentir mais aquele desconforto, sim, é possível. É possível gerenciar o ponto dele diminuir muito e, para muitos casos, de você não mais vivenciar aquele sintoma. Então, sim, é possível neste caso. O Éder Oliveira, né? Éder, sempre aqui com a gente também, né? Um abraço, Éder. Ele diz assim, muito bom o tema, parabéns. O que vocês acham da yoga? E aí já falamos, né? Demos um spoiler breve. Acho que a yoga, inclusive, é um tema que a gente tem que trazer, né? Eu acho. É uma prática que ajuda bastante, né? Acho que em vários sentidos, quando a gente fala de qualidade de vida, né? Em devolver a qualidade de vida pra gente. Ana Pascoal está convidadíssima, Ana Pascoal. Professora de yoga do Instituto Inspirar, estamos esperando você. A gente traz o tapetinho no dia pra gente treinar. Olha, dá pra fazer várias coisas. Obrigada. Quero vir junto, vem também. A gente já fez acupuntura, né, Fátima, no programa? A gente fez acupuntura no ar. As modeletes. Com o Éder, inclusive. Muito bem. Gente, tem muita manifestação. O Guga é uma pessoa muito querida. Tem vários alunos dele mandando aqui mensagens de carinho. Ele vai ler depois, tá, gente? Que tem bastante mesmo. Pra Fátima também, tem um pessoal aqui mandando um abraço. Gente. A Neide, a Tatiana também tá mandando um abraço pra gente. A Tatiana falou que é muito ansiosa, é essa? Acho que deixa eu ver. Tem uma Tatiana Nunes Fernandes, né? Sou muito ansiosa. Ana Abigail também, mandando parabéns. Obrigada, viu, gente? Eu não vou ler todos porque são muitos, mas agradeço muito aí a presença de vocês aqui com a gente. A Abigail é uma pessoa muito querida por mim, também pela Top TV On. Ela é da Associação Comercial de Cajamar. É uma parceira muito, muito legal, né? Ela promove bastante ações também na associação. Eu acho que a gente trouxe o presidente aqui uma vez também para falar sobre a ação, então, um parceiro bem legal da Top TV On. E, Abigail, um beijo, viu? Eu gosto bastante de você. Na verdade, um grande beijo para todos vocês aí da ACE, viu? É um prazer tê-los aqui acompanhando o nosso programa. E tem uma dúvida também. Né? Vamos lá. Não é bem uma dúvida. Na verdade, assim, é um questionamento que a gente escuta bastante dos pacientes e de amigos também, quando a gente conversa referente à ansiedade. Existe uma resistência muito grande à medicação. O medicamento é importante mesmo? Ou então não? Só fazer o yoga, fazer a terapia vai ajudar? Né? O que você pensa sobre a questão da medicação? Então, há um consenso realmente na área de que assim, a medicação ela é uma alternativa de intervenção terapêutica. Então, a gente pode sim fazer uso da medicação e, em muitos casos, é indicado que se faça uso da medicação. O que acontece é que a gente, como eu falei, precisa fazer uma avaliação importante nesse processo para poder diagnosticar e entender. Naquele caso, é necessária a medicação ou não. A resistência com relação à medicação, né, é interessante falar disso, porque ela tem aí uma dívida meio que histórica, né, assim.
de fato, em algumas épocas, né, os tipos de medicamento, eles geravam efeitos colaterais muito desconfortáveis, alguns padrões de dependência, né? Então, isso gerou para uma parte da população uma ideia de que a medicação é danosa, de que aquilo é prejudicial, de que você tapa uma coisa para descobrir outra. Claro que algumas medicações, elas, dependendo do organismo, elas podem gerar uma interferência desconfortável. Por isso que você precisa de um acompanhamento profissional, né? E aí a gente vai entender que a gente tem hoje medicamentos de altíssima geração e que podem realmente fazer uma interferência sem grandes danos no organismo. Então, cada caso vai determinar isso. Mas você sabe que, assim, na minha prática, imagino que na de vocês também, né, de quem trabalha com assuntos assim e trabalha com parcerias com profissionais que se utilizam de medicação, como no caso dos médicos, a gente vê que o grande prejuízo da intervenção medicamentosa, muitas vezes, é no hábito que o sujeito tem de utilizar ou não a medicação. Então, muita gente que toma o remédio de forma desregrada, consome o remédio em conjunto com algum outro tipo de substância, às vezes bebida alcoólica, para o medicamento, né? Jejum. Então, tem ali toda uma dificuldade, né? Não estou isentando alguns profissionais que muitas vezes fazem uso indiscriminado de medicamento, não fazem um processo de orientação adequado, mas a gente precisa entender que, enquanto sociedade, há um conhecimento a se ter, né? De que o medicamento é um recurso, mas ele precisa ser usado conforme a prescrição. Sabe o que eu acho também interessante de salientar? É que, assim, o tratamento para ansiedade, para depressão, a maioria das doenças, na verdade, é interessante que seja feito por uma equipe multidisciplinar, né? Até o Google já falou disso. O que eu percebo, às vezes? O paciente vai lá, toma um remédio, tem uma remissão de sintomas, ele parou o tratamento que estava completinho, né? Então, ele já tinha melhorado a alimentação, estava fazendo psicoterapia, estava num grupo, enfim, estava trabalhando as questões que levaram ele a ter ansiedade. E o medicamento, ele dá uma remissão, às vezes, de alguns sintomas. O que a pessoa faz? Se acomoda no remédio e fala, pronto, melhor. E não vai em busca. Então, o interessante é que o remédio, ele vai trabalhar junto com o restante do tratamento, não é uma coisa só. Eu acho que interessante também é assim, né? As pessoas, elas têm uma confusão muito clara, assim, entre o que é mente e o que é cérebro. Né? Então, se a gente tem, como o Guga falou, né, algum fator, sei lá, biológico, digamos assim, a pessoa vai precisar de uma medicação. Né? Então, a gente fala, não, eu vou pensar positivo. E a gente não faz isso com nada no nosso corpo. Né? Então, eu tô com uma gastrite. Eu não falo assim, vou pensar positivo aqui, ó, continuar tomando meu café indiscriminadamente. Né? Não é assim, né, indiscriminadamente. Então, assim, a gente precisa começar a entender que a medicação é um recurso, né, e que ela serve para o nosso órgão, nosso cérebro, e que a nossa mente não tem controle sobre isso. Acho que o que a Letícia cita é extremamente importante a gente entender que todo o processo no nosso organismo se dá por uma combinação química. Então, se eu tenho uma desregulação química, e dependendo do nível dessa desregulação química, eu não vou conseguir readequar essa desregulação simplesmente por força de vontade, simplesmente por pensar positivo, que nem é uma recomendação, né? Inclusive o Instituto não recomenda que as pessoas pensem positivo. Ninguém recomenda. Pois é. Mas frustração enorme depois. Exato. Dá um baita de um problema, né? Mas aí a gente vai ter que entender que sim, há necessidade de uma interferência química. E regular química muitas vezes é só com química. Agora, existem inúmeros casos em que todas essas práticas que a gente citou aqui, inclusive o yoga, como vocês disseram, que produz todo um regulamento de físico, mental, de treino de foco, de concentração, de abertura, de estrutura óssea, e que vai fazendo com que a química do seu próprio organismo seja produzida, circule de uma outra forma, e aí você não precisa da medicação. Então vai depender do caso a caso, né? Então a medicação não é inimiga, ela é parceira em alguns casos e necessária em muitos deles. E acho também importante lembrar que muitas vezes o que acontece é que a pessoa começa a tomar a medicação, aí ela se sente melhor, daí ela fala, não preciso mais. Para na metade. E interrompe. E esses medicamentos, na maioria dos casos, né, eles são de uso contínuo. Então, quando você faz essa interrupção, a tendência é que você se sinta muito mal após essa interrupção, porque é muito danoso para o seu organismo interromper
Né? Exatamente. Então, pessoal, não façam isso. Acontece muitas vezes, ou a pessoa marca o psiquiatra depois que acaba a medicação, e isso também complica os casos e muitas vezes pode piorar esse quadro ansioso, né? Sabe uma coisa que muda totalmente a nossa concepção sobre medicamento ou sobre qualquer intervenção que a gente possa usar? É que a ideia de que o tratamento, ele não é apenas enquanto há o desconforto ou a dor, né? Então, se você tem, por exemplo, uma dor muscular e você vai fazer uma fisioterapia, muitas vezes o tratamento ele vai além daquela dor. Então, você já não tem mais a dor, mas você depende daquele trabalho. Você precisa continuar o tratamento. Então, muita gente, quando tem a remissão do sintoma, para o tratamento porque acha... sem o sintoma, então quer dizer que eu não preciso mais. E, na verdade, a gente precisa pensar que é muito diferente você não ter sintoma, né? Você ter o sintoma e você estar distante da possibilidade de ter o sintoma. E a gente precisa desenvolver habilidade. Então, muitas vezes você vai estar lá na sua terapia, ou você vai estar fazendo uma prática, e você vai falar para o profissional assim, acho que eu não preciso mais porque eu já não estou sentindo mais aquilo. Só que o que acontece? Não sentir mais não significa que você já tem recurso suficiente para se distanciar da possibilidade de ter, de novo, né, de ter uma recidiva daquele quadro, daquele sintoma. E aí o teu profissional vai te alertar a isso, porque é super importante compreender o tratamento como um processo. E ele vai terminar a partir do momento em que o protocolo daquele tratamento indicar que termina. E quem indica isso não é o sujeito, né? Não é o paciente, não é o cliente que estudou para poder dizer assim, então já vou terminar porque eu sei o que é melhor para mim. Muitas vezes a gente não sabe o que é melhor para a gente, né? Então a gente precisa se respaldar aí de profissionais e de conhecimento, porque se a gente soubesse que é melhor pra gente, a gente não tinha evoluído tanto quanto a gente evoluiu, né? Então, quem que nos ajudou a evoluir? Profissionais que foram lá, estudaram e disseram assim, olha, para você, o melhor é isso. Sociedade, o melhor é isso. E por que muitas vezes a gente não evolui socialmente? Porque muitas vezes a gente não ouve a ciência, não ouve o conhecimento e fala assim, não, deixa que eu sei o que é melhor. Eu sempre fiz assim. Dentro da pretensão, né, de saber o que é melhor. Exatamente. Então é importante essa conversa toda, né? Que legal, gente. Eu tô vendo aqui, tem bastante pergunta ali. O Instituto, gente, fica em Jundiaí, tá? Como eu falei, é só entrar no Instagram do Top TV On, tem informações também sobre o Instituto, ou nas redes sociais do Guga, da Letícia, na minha, a gente vai colocar lá também sobre o Instituto. Tá bom? Legal, acho que quem perguntou foi a Neide, né, Neide? O Instituto vai ser inaugurado agora em março, então assim, a gente vai fazer todo um evento de inauguração, segue as redes sociais para você acompanhar lá, e se você já quiser mandar a sua pergunta, se inscrever no Instituto, é por lá mesmo, tá bom? Também estão perguntando sobre a questão do fitoterápico. A gente disse que também dá para estar utilizando como Sim, método, a fitoterapia ela está associada a uma área da ciência, principalmente da indústria farmacêutica, né? Muita gente também tem preconceito porque acha que a fitoterapia ela não funciona, que o que funciona é a alopatia. O que a gente tem que lembrar é que muitos princípios ativos da alopatia, dos medicamentos sintéticos, eles são originários da natureza, né? Vamos explicar para o pessoal a diferença entre alopatia e fitoterapia, porque eu acho que bastante gente não sabe. Tá. Começar do começo. A gente parte do princípio assim. É óbvio que até indico para vocês trazerem aqui a doutora Verônica, doutora em farmacêutica, né? Inclusive tem uma formação grande em fitoterapia. O que acontece é o seguinte, quando a gente não tinha a indústria tecnológica, né? Todo esse processo de tecnologia para poder se utilizar dos recursos da natureza em nosso próprio benefício, os seres humanos eles foram desenvolvendo estratégias para poder extrair da natureza, então naquela observação, né, inclusive do reino animal, testando muita coisa, né? Muita gente comeu lá uma plantinha e não passou mal e viu que talvez aquilo tinha um prejuízo, ou se sentiu mal e foi lá e usou algum tipo de fruto, alguma coisa. Então, não existia a indústria para poder sintetizar princípios ativos, né, criar em laboratório. Então, a fitoterapia ela é toda uma ciência voltada para a extração de princípios ativos da natureza, e é uma coisa tão interessante porque eu lembro até hoje de uma professora, e eu já me formei faz bastante tempo, mas ela dizia assim, as pessoas acham que fitoterapia não faz mal porque é natural, né? Só que muitas vezes quando você consome, por exemplo, um excesso de algum alimento, ele vai te fazer mal. Então, quando você vai lá e consome uma planta em demasia, você pode se intoxicar por aquilo, né? Então, é uma ciência extremamente exata e super importante. E é por isso que sim, né? Acho que a pergunta, vou
lá responder a pergunta. Na prática clínica é recomendável o uso de fitoterápico? Então, não para todos os casos, mais uma vez, né? Então, por isso que a gente fala dessa avaliação integral. Não para todos os casos. Alguns casos há necessidade de uma interferência alopática, onde aquele princípio ativo está potencializado, né, naquele comprimido, foi potencializado sinteticamente, para ter um efeito mais rápido, de uma intervenção química mais intensa. Então, depende. É um dos braços também, é uma das possibilidades. É uma alternativa. É uma alternativa. Assim como todas essas que a gente lançou mão aqui e disse para vocês. Então, alternativas existem. Não tem por que a gente ficar sentindo ansiedade à toa. Por isso que tem que ir lá no Inspirar e fazer a avaliação. Né? Porque daí você Sem fica dúvida. sabendo o que é melhor para você. Sem dúvida. Acho que esse é o primeiro passo, gente. Dá seu nominho lá. A gente vai fazer a inauguração em março e a gente vai lançar alguns sorteios também, para que você tenha a oportunidade de fazer a avaliação em promoção, gratuita, experimentar os serviços do Instituto. Então, só acompanhar nas redes sociais. Que legal, gente. Vocês viram, hoje à noite foi muito agradável. Estou menos ansiosa agora, estou entendendo bastante coisa. Sem alopatia, sem fitoterapia. Tô tranquila, nossa, vou dormir Só na conversa. Vou dormir melhor à noite agora. Gente, olha, é um prazer realmente, né, trazer o Guga aqui. Era o que a gente queria faz tempo, né? Um prazer, quanto conhecimento e inovação que ele trouxe. Se você ficou curioso com alguma técnica que ele disse, algum tratamento alternativo que ele trouxe, até esses mais tecnológicos, né? A gente vai deixar o contato do Guga, se ele, né, permitir, a gente deixa @GugaMenga. Tá aí também na telinha. Você pode entrar, pergunta, né? Conforme ele for conseguindo, ele vai respondendo. Nas nossas redes sociais também, pode mandar lá, a gente se informa com o Guga e tenta responder vocês. Obrigada pela participação, foi bem legal hoje, né? Na verdade, a gente tá vindo de um ritmo bem acelerado dos nossos programas, com a participação do público, o pessoal perguntando, participando. Isso é muito legal, porque a nossa intenção aqui é esclarecer a sua dúvida. Então, se você coloca pra gente, aí fica mais fácil, né? A gente traz o tema aí bem, às vezes bem sucinto, e vocês vão perguntando e a gente consegue colocar em prática a missão do nosso programa. Psicologia Explica é para isso, para explicar para vocês algumas doenças, ou falar um pouquinho de saúde mental, nem doença, vamos falar de saúde mental, que é mais legal, né? Letícia, estamos terminando o nosso programa. O que você quer dizer no final? Gostaria de agradecer a todo mundo que participou, né? A gente nem deu conta hoje de ler, né, todos os comentários. Gostaria de convidar o pessoal da psicologia, que eu vi que tem bastante colega de profissão aqui, também tem bastante pessoas que estão nesta carreira estudando, né, para se tornar psicólogo. Um dia, vão firme e forte, gente, vocês conseguem. A gente ri agora, né, Fátima? É sacanagem rir deles, né? Não... Gente, sem preconceitos, tá? É brincadeira. Mas, assim, gostaria de convidar você que está estudando esse tema, que tem tempo aí para assistir a gente, que a gente sabe que o universitário não tem muito tempo, né? Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe o programa. A gente sempre está trazendo coisas novas, né, Fátima? Então, é bem interessante para você que gosta desse tema também. Queria colocar aqui a rede social da Síntese, @SínteseDHO. Então, se alguém precisar fazer perguntas, comentários, marcar psicoterapia, marcar nutricionista, fonoaudiólogo, pode entrar em contato aí com a gente também. A gente fica aqui no Polvilho, certo? E eu gostaria de agradecer o Guga, né, com certeza. Guga, além de um professor excepcional, como ninguém deixou em dúvida aqui nos comentários, né, mestre, né, a gente brinca bastante com o mestrado dele, gente. Ele é um amigo muito querido, uma pessoa, né, que sempre traz muito conhecimento, uma pessoa necessária, então, obrigada. E obrigada a todos que assistiram a gente. Deixo as palavras para você, mestre. Muito bem, as palavras quase finais. A gente se despede 300 vezes. Eu quero, na verdade, começar agradecendo você que assistiu aí. Eu também acompanhei vários comentários. Familiares, amigos, alunos principalmente. Quero dizer para os meus alunos que vocês que me motivam para cada vez mais poder estudar e poder trazer conhecimento, né? Acho que a atuação enquanto professor é uma das coisas que mais me realiza nesse processo todo. Então, obrigado para os meus alunos. A gente se encontra em sala de aula ainda essa semana. Não faltem. Quero agradecer, obviamente, Letícia, parceira de muitos anos aí, de profissão. Fátima também, admirável. Nem tantos anos, sim, vamos falar a realidade.
Sei que vocês aí ralam bastante, não só em outros contextos profissionais, mas para trazer esse programa para todo mundo, um programa de extrema relevância, né? Eu venho acompanhando os temas extremamente variados, isso é muito legal, essa oportunidade. E o link fica ligadinho, fica registrado lá, então compartilha, né? A gente queria sempre dizer isso. Curte, compartilha, comenta. Quero agradecer a equipe técnica aqui da TV, Top TV, obrigado, gente. Vocês que estão aí assistindo a gente falar aqui, cuidando da gente, do som, do áudio. Obrigado. E não deixem de procurar ajuda. Eu acho que uma das grandes sabedorias dos seres humanos, se cabe aqui uma última lição para todos nós, é saber pedir ajuda. A ajuda existe, então agora só falta você ser sábio e pedir esta ajuda. Obrigado. Isso aí. O Guga, né, como a gente falou, é uma referência pra gente, nosso professor e um divisor de águas, né, Letícia? Naquela sala de aula, quem estudou com a gente sabe. E a gente tem um grande respeito, um grande carinho e obrigada mesmo pela sua presença, ilustre presença aqui no nosso programa, viu? Também vou deixar minhas redes sociais, @Fátima Batista. Lá também tem bastante conteúdo. A minha vertente é mais tratamento de obesidade, reeducação alimentar, transtornos alimentares. Então, se você tem interesse nesse tema, é só seguir lá na minha página também, tá bom? Tem bastante conteúdo. E, mais uma vez, obrigada a todos vocês. Guga, Letícia, você aí de casa aqui acompanhou o nosso programa. Semana que vem, temos de novo o programa Psicologia Explica aqui na Top TV On, no mesmo horário, quarta-feira, às 8 horas da noite, nós iniciamos o nosso programa. Conto já com a participação de cada um de vocês. Um beijo grande, boa noite e até semana que vem. Transformar o maior número de pessoas e sociedades, contribuindo para um mundo e um futuro melhor, de pessoas felizes, realizadas e engajadas ao sucesso. A construtora Maclucer trouxe para Cajamar o empreendimento Vista Bela, localizado no bairro de Jordanésia, em um dos pontos mais altos da cidade. O Vista Bela Cajamar tem uma vista privilegiada. Mas você sabe o que é privilégio de verdade? O preço. Temos unidades a partir de 159 mil. Com certeza é o menor preço com a melhor qualidade da região. São apartamentos de 2 dormitórios com varanda, divididos em 4 plantas que variam de 49 a 53 metros quadrados, com os espaços muito bem divididos. O Vista Bela Cajamar possui infraestrutura de lazer completa, tudo pensado para que você e sua família possam viver com total conforto e qualidade de vida. Área para relaxar, praticar esportes e se exercitar. Áreas para curtir momentos únicos com as pessoas que realmente importam. Quer conhecer o único Minha Casa Minha Vida Premium da região? Então venha visitar o decorado. Ele está lindo e tenho certeza que você vai se encantar. Vista Bela Cajamar, o melhor custo-benefício para você. Meu nome é Edson Façanha, da Contabilidade Façanha. Estamos no mercado há 27 anos, aqui no bairro do Polvilho. Trabalhamos com todos os segmentos, tais como indústria, comércio e prestação de serviço. A Contabilidade Façanha tem mais de 27 anos no mercado e tem como objetivo principal buscar a evolução e melhoria contínua dos nossos serviços. Usamos a mais avançada tecnologia da informação para integrar, agilizar e gerar resultados, além da busca pela completa satisfação dos nossos clientes, visando agregar valores com relação ao custo-benefício, sempre com eficiência, ética e transparência, assessorando nossos clientes nas tomadas de decisões. Agora também temos um novo produto que é o BPO, ou seja, a prestação de serviços na parte financeira, dentro de cada empresa do cliente ou aqui mesmo no escritório. Contabilidade Façanha, a melhor gestão para o seu patrimônio. Cajamar tem novidade. Eu sou a Adriana, esteticista, massoterapeuta holística. Sou a Delma Silva, design de sobrancelha, micropigmentadora e depiladora aqui do Estúdio A.
estamos sempre se aperfeiçoando para trazer o melhor para vocês. E agora com a super novidade, micropigmentação labial. Estou aqui no Estúdio A oferecendo para você um bem-estar, promovendo o empoderamento do seu estilo de vida com os procedimentos corporais e faciais, para que você possa se sentir bem consigo mesma. Quer nos conhecer e ter experiências de nossos procedimentos de terapias alternativas e micropigmentação, estamos localizados na Avenida Arujá, 329, Colina Maria Luísa. Viviane Brigato, estética avançada e essa aqui dá resultado, hein? Hoje viemos aqui conhecer um pouquinho dos procedimentos que tem aqui na Viviane Brigato. Tem procedimentos faciais e procedimentos corporais e ela vai explicar pra vocês tudo que tem aqui na estética. Oi pessoal, sou Viviane Brigato, esteticista e cosmetóloga. E aqui no nosso espaço, na nossa clínica, o diferencial é que nós temos profissionais altamente qualificados e especializados. Nosso diferencial é que nós sempre aplicamos uma avaliação para aplicar procedimentos personalizados de acordo com a necessidade de cada pessoa. E na estética facial, a gente tem a limpeza de pele biofotônica, que as clientes gostam muito. É uma limpeza de pele super diferenciada, que a gente aplica lasers e LEDs, conforme a necessidade de cada pele. Botox, preenchimentos, tratamento para estrias, emagrecimento, aplicação de enzimas e muito mais. Então você aí que está procurando uma clínica que realmente te dê resultados, vem aqui para Viviane Brigato, que fica na Avenida das Palmeiras, número 437, no Portal dos IPs.